censura. Uma segunda opinião. Olá, boa noite, tudo bem? Mais um programa Política Sem Censura, uma segunda opinião. Este programa que foi ao ar semana passada pela primeira vez está indo hoje pela sua segunda, todas as terças-feiras, às 7 horas 25 minutos de análise política do Ceará e do Brasil. Diante de uma semana que a gente teve alguns fatos novos, como o fim da aliança do PDT com o PT, lançamento da candidatura do deputado estadual Elmano Freitas para governador do estado do Ceará, encabeçado pelo ex-governador Camilo Santana, agora em detrimento de outros candidatos, também, como podia ter sido a Larissa, o José Ayrton, o Guimarães, o Guilherme, até a própria Augusta, e outros do PT, e agora há pouco a governadora Isolda Sela anunciou que deixa o PDT estar aberta para partidos e para apoiar quem ela desejar. Diante disso, eu agradeço a atenção de todos vocês que estão aí, vão compartilhando, deixando seu like, curtindo, e inscreva-se na TV Domidoso Política e Cultura, e também no Segunda Opinião e na Mídia Crítica, que fazem essa parceria que está indo ao ar, esse programa, todas as terças-feiras. Professor Clésio, é o fim dos Ferreira Gomes agora? Todo mundo abandona o barco e vai para o barco do Camilo? Olá, boa noite a todos, Luiz, nosso âncora, a professora Adriana, o nosso colega Cleiton. Eu queria fazer aqui uma fala mais geral, assim, no sentido de é natural, os ciclos de poder. Mesmo quando a gente pensa em períodos mais antigos, como pensar que o estado do Ceará e o grupo dos Acioles, que foi uma hierarquia que predominou na política cearense durante um longo tempo, tem o seu ciclo, começo, meio e fim, como todo e qualquer projeto político, ela tem um período de sustentabilidade, porque quando esse grupo chega ao poder, ele chega a partir de um determinado contexto, elementos, problemas, propostas a ser sugeridas, e ele se coloca ali como viável. Até mesmo quando você pensa um regime mais autoritário, um regime de fato autoritário, como os militares quando chegaram ao poder, o Getúlio Vargas quando chegou ao poder, mesmo com o autoritarismo, esse ciclo ele se repete no sentido de começo, meio e fim. A gente pode pensar o sucesso de qualquer projeto é a sua própria morte. Você pensar a própria vida, o ciclo da vida é isso mesmo, certo? Ele se encerra quando ele amadurece. Então, o que nós temos são um surgimento de novas demandas, e novas demandas de várias formas, que vão exigir novas ações, novas propostas, novas políticas. Então, surgem novos atores, combinam-se atores, o contexto econômico, cultural se altera, e aquele grupo que chegou ao poder, ele perde a sua capacidade de dar resposta para essas novas demandas. Então, a tendência é ele entrar num ciclo de falência, um ciclo de fim. Agora, não vamos esperar também que isso aconteça de um dia para o outro. Aí, a política real, o jogo político, pode acelerar ou pode retardar um pouco esse final de ciclo. Eu gosto muito de lembrar, talvez, o ciclo recente e com maior visibilidade, que foi o ciclo dos cambebistas, o grupo do SIC, do qual tinha à frente Tasso Gereissati e companhia, e que se encerrou depois de uma grande visibilidade nacional, com um grande poder local. Então, é de fato isso, nós estamos no encerramento de um ciclo. Agora, não dá para dizer que ele termina nessa gestão, nesse pleito. Pode se estender um pouco mais. Obrigado, professor Clésio. Professor Cleiton, boa noite. PT tem Lula, que o governo estadual, o Camilo, saiu com força e agora vem a Isolda. Como o senhor analisa esse momento da política cearense? Bem, boa noite a todos e a todas, boa noite, Adriana, Clésio, Luiz, quem está nos acompanhando agora nesse momento, quem nos acompanha em qualquer outro momento, o programa fica disponível nas redes sociais. Nós estamos vivendo uma campanha com ingredientes de
grande competitividade e de extrema imprevisibilidade. O ponto já começa daí. O que acontece? Não há dúvida, eu até escrevi sobre isso agora no final de semana, de que a campanha para o governo do Estado ela tem fortes ingredientes nacionais. E não poderia deixar de ser, porque você tem o Ciro Gomes, que é uma liderança nacional, o reduto dele é o Ceará. Você tem vários nomes buscando articular a campanha do presidente Bolsonaro também no Estado, e você também tem nomes importantes, lideranças de relevo no Estado, buscando um palanque para o Lula. Então, não poderia deixar de ter uma dimensão nacional. E aí, claro, você cria uma imprevisibilidade. Em que sentido? Esse grupo político que o Clésio acabou de fazer uma radiografia dos grupos políticos, da gramática dos grupos políticos, são muito acostumados a fazer campanha com o apoio de máquinas públicas, né? Assim, você tem isso, apoio da máquina pública, ela facilita, ela cria, é impossível não gerar vantagens, né? Então, o que acontece agora? A partir do momento que a governadora se desfilia, antes disso, quando o ex-governador Camilo Santana anuncia publicamente o rompimento da aliança, articula com outros partidos, está montando uma coalizão com prefeitos do interior, está montando uma mega convenção do Partido dos Trabalhadores agora no sábado, e tem um apoio de uma governadora que tem apoio, que tem uma aprovação, né? e que com certeza passou por um processo muito difícil dentro do PDT. Quando você tem essa situação, você cria um cenário de muita imprevisibilidade. Ou seja, nós sabemos que nesse momento, quais são as figuras políticas, para finalizar meu comentário, quais são as grandes figuras políticas com maior poder de influência no estado do Ceará, segundo várias pesquisas. Quais são as figuras? O ex-presidente Lula, o ex-governador Camilo Santana. Essas são as duas figuras políticas. As duas maiores rejeições do estado do Ceará, o presidente Bolsonaro e o presidenciável Ciro Gomes. Aí você tem várias... Aí depois a gente poderia discutir os fatores dessa aprovação, dessa rejeição, mas são essas figuras que estão disputando espaço nesses blocos políticos que formam a nova geopolítica da cearense, digamos assim. Obrigado, professor. É importante também lembrar que o capitão Wagner fechou com o PL, né? Isso quer dizer que passa a ter mais horário, professora Adriana, nas TV principalmente? Sim, boa noite. É importante a gente pensar que essa questão do horário talvez não signifique tanto agora, no momento, porque eles ainda estão tentando fazer as alianças, né? Então, para ter um aumento certo no horário, isso teria que estar oficializado com a coligação, com alguma coisa do tipo, né? O que a gente não tem ainda, né? Mas sobre essa renúncia da governadora Isolda, dessa desfiliação dela ao PDT, eu não consigo deixar de falar sobre o fato de que nós temos, então, hoje, na política cearense, o nome de uma mulher importante, visibilizada, né? Isso é muito importante, sabe? A gente está pensando que nós temos vários partidos esperando que uma mulher decida quem vai apoiar. Isso é muito importante. É tipo virar o jogo, né? É aquela história que você diz, eu estou de alma lavada, porque ela saiu do PDT de uma forma fantástica, na hora exata, e ela agora está livre para apoiar. Então, a gente fala na circulação, na teoria de circulação das elites, é uma prova viva. O que está acontecendo hoje no Ceará é o livro do Wright Mills, né? A gente pega o livro e traz para cá.
Então, a gente está vendo que as elites estão circulando de uma maneira rápida demais também, mas também a gente não sabe quem vai ficar, né? Está havendo uma circulação, mas a gente tem que esperar um pouco para ver no que é que vai dar isso. Mas está interessante. Eu acho que vai ficar mais interessante ainda. Só Professor, pode fazer um breve comentário que muita gente não está levando em consideração, eu vou trazer aqui. As pessoas entendem que esse valor da governadora Isolda é somente porque ela tem a caneta que ela é a governadora. Não é não, gente. Vou colocar aqui um ponto para reflexão. A governadora e professora Isolda, ela é a maior representante do, digamos assim, do grande legado desse grupo político atualmente no Estado. É o legado da educação. Essa é a grande questão. Não é somente, claro, porque ela é a governadora, ok, porque ela tem o poder da administração pública estadual, mas porque também ela representa as maiores conquistas desse grupo político. Né? Qual é a cara da educação, que é a educação referência nacional? Qual é a cara da educação de qualidade? Qual é a educação com todos esses dados que a gente vê e que a gente conhece? É a governadora Isolda Sela. Então, eu acho que isso aí a gente tem que pontuar. Obrigado, professor Cleiton. Todos aí, vão se inscrevendo, gente. Inscreva-se no canal. E, professor Clésio, o que a gente poderia também falar dessa vinda do Lula sábado para o lançamento aí da campanha? Vai influenciar, assim como a vinda do Bolsonaro futuro para a participação no Capitão? O Capitão vai querer a participação dele? Olha, não há dúvida de que, né, a gente está falando hoje no Nordeste do maior cabo eleitoral. Né? Isso aí não resta dúvida. Né? E como agora nós vamos, de fato, entrar na reta final de campanha, né, quando a gente nós já assistimos em outras oportunidades, essa onda, quando vem se formando, ela tende a ir se fortalecendo. Né? É aí que é o grande... Né, pegando aqui uma carona aqui no Cleiton, quando ele fala do nacional, passa pelo Ceará, e não é à toa que o Lula agora vem com mais força, né, e já manifestou isso, que agora o Ceará é a sua preocupação primeira dentro dos estados da federação. Claro, né, porque uma vitória larga aqui, e os primeiros pesquisas posteriores agora às candidaturas postas mostraram um crescimento do Lula, do candidato do Lula e do próprio Lula aqui no Ceará, isso vai dar um fortalecimento maior, o que poderá fortalecer aquela ideia do voto útil na reta final. E o que para o Lula é algo genial. Né? Então, ele não só vai influenciar, como provavelmente deva vir com muito mais força com esse objetivo. Um discurso, né, que seja mais apaixonante, né? E aí ele sabe fazer isso com muita maestria, né? Então, acredito que é uma virada do que a gente está assistindo até agora, né? A vinda do Lula, ela deve dar fôlego, trazer emoção para a campanha, né? É algo que vai caminhar nessa natureza. Professor Cleiton, qual é a força que a capital tem, ou tudo é decidido com os votos do interior do Ceará? Não, Fortaleza tem sim um peso muito importante. Fortaleza, região metropolitana de Fortaleza, claro que a grande votação, né, a grande parte da votação está no interior do estado, mas é muito importante partir muito bem de Fortaleza. Né? Tanto é que grande parte dos políticos que estão envolvidos na campanha estadual nesse momento são políticos que fizeram vida pública em Fortaleza. Basta a gente pegar o Capitão Wagner, basta a gente pegar o Roberto Cláudio, o próprio Almano de Freitas. Eu estava discutindo hoje pela manhã, parece um remake de disputas para a Prefeitura de Fortaleza, né? Você tem várias... É verdade, professor. Só interrompendo um minutinho. Eu botei justamente isso lá no meu Instagram, né? Do debate entre os dois. Será que os dois vão para o segundo turno? Né? Como tem uma pergunta aqui sendo lançada, se eu completar aí. Né? Então, assim, então Fortaleza, como grande parte dos atores que estão aí envolvidos nesse processo são de Fortaleza,
é natural que eles tenham que buscar espaço no interior do Estado. É o que está acontecendo nesse momento, é o que vai acontecer pós-convenção com o Elmano de Freitas, é o que já está acontecendo com o Capitão Wagner e com o Roberto Cláudio, ou seja, são figuras que já são muito conhecidas em Fortaleza e que têm que angariar espaço no interior do Estado. Aí, o ideal é um equilíbrio entre os dois, né? O ideal é que você tenha uma votação expressiva para ser competitivo, que você tenha apoio nos principais polos do Estado, os polos do interior do Estado, Sobral, Quixadá, Juazeiro do Norte, Caucaia, Iguatu, e tem uma votação expressiva em Fortaleza. Beleza. E, professor Adriano? Oi, professor. Só uma informação. Sim, 30 segundos. A última pesquisa realizada para verificar a influência, né, desses cabos eleitorais mostrou que a Isolda chegaria a ganhar no primeiro turno com o apoio de Lula e Camilo. Né? Então, aí a gente está falando de influências fortes, né? É só recordar isso aí para os nossos ouvintes. Importante. Sim, é interessante a gente pensar que como o Capitão Wagner está à frente do União, e o União é fruto de DEM e PSL, eu estava pensando nisso hoje. DEM e PSL foram extintos, né, uma vez que foram fundidos e deram origem à União. E quando a gente olha, União não tem penetração territorial no interior do Estado. Não sei se porque não deu tempo, mas o União está só aqui. Então, os partidos foram extintos, a gente tem que contar também com essa antipatia das pessoas que não queriam estar dentro dessa fusão. Então, a gente tem muita gente que o DEM e o PSL tinham muitos diretórios no interior do Estado, muitos órgãos provisórios, mas tinham. E havia muitos dirigentes nesses órgãos, né? Pessoas que tinham capital político, que queriam se candidatar, que queriam participar da vida política dos partidos. O que acontece? De uma hora para outra, no dia 8 de fevereiro, todos os órgãos foram inativados. E aí a gente tem essa leva de dirigentes que estão hoje sem partidos, sem partido algum. E aí eles podem, inclusive, participar dessa escolha de uma maneira bem parcial. Não vou ficar com quem não me ouviu, vou partir para outra. Como tem muita gente fazendo. Importante, professora. Eu vou já começar com a senhora novamente no segundo tema, que é política nacional, o golpe, né? Mas antes eu quero dizer a você que está assistindo, lembre-se, toda terça-feira, pelo menos até depois do segundo turno, a gente vai estar aqui comentando as eleições estaduais e a eleição nacional, né? Se vamos ter golpe ou não vamos, como é que está a conjuntura das eleições. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Lembrar, amanhã, quarta-feira, às 8 horas, eu vou fazer uma entrevista também de uns 40 minutos com o deputado federal José Ayrton Cirilo. Ele vai falar mais sobre as reuniões que eles vão ter do PT, sobre o lançamento da campanha e mais como se deu essa escolha do candidato Elmano também e do plano federal também. Então, inscreva-se na TV W12, inscreva-se no Segunda Opinião e no Mídia Crítica. Leiam as matérias diariamente publicadas no Segunda Opinião. Então, Adriana, contigo, o golpe acontecerá ou não acontecerá? Sim, eu acho que, eu penso que o golpe, ele já está acontecendo há vários tempos, né? A gente tem muitos indícios disso, né? A gente tem instituições em erosão, a gente tem uma fragilidade enorme de várias instituições, de vários núcleos do poder judiciário, né? A gente observa que durante o mandato do atual presidente, o poder judiciário ele ficou como se fosse um inimigo do rei, né? E aí essa inimizade ela vai também minando a força que o judiciário tinha, né? Então o judiciário hoje ele fica nessa quebra nessa medição de força, né? O que eu acho? Outro indício que eu acho que o golpe ele está acontecendo, né? A gente teve um aumento da época do governo Temer para hoje de quase 4 mil militares
nos órgãos do governo federal. É uma ocupação enorme, né, de militares em cargos importantes da administração federal. A gente tem um sucateamento de parte do serviço público também, o judiciário sentindo mais do que todos, né? Como se isso fosse uma maneira de minar a ação do judiciário. Eu acho que é uma maneira, né? A gente tem também salários sem reajuste, né? Uma declarada guerra contra o Poder Judiciário, contra o serviço público. A gente está com universidades também sucateadas, né? E aí a gente passa na Washington Soares e tem um outdoor gigante. Faça um curso de tiro em 8 horas. Né? Então, a gente fica vendo as prioridades, né? Então, o golpe vai acontecer? Eu acho que ele está acontecendo. E aí, ele ainda não explodiu, mas ele está acontecendo. Eu não sei se ele vai chegar no ápice, mas ele está acontecendo. E aí, professor Cleiton, a sociedade quer livros ou quer armas? Quer saúde ou quer educação? Quais são as prioridades desse governo que não, na sua opinião, já aconteceu o golpe virá, o golpe é só balela? O que o senhor acha aí? Tem apoio internacional? Não tem? O ministro se manifestou hoje sobre a carta dos Estados Unidos, da OEA, não foi? O que o senhor teria a dizer sobre esse assunto aí? Muito bem. Eu acredito que há, sim, tentativas orquestradas diárias de golpe. Esse golpe ainda não se concretizou por uma série de fatores, mas ele ainda não se concretizou. O meu maior medo, o meu maior temor, quando a gente fala de golpe, eu até já repeti isso várias vezes, é o espaço, é aquele período de tempo entre o resultado da eleição e a posse, esse período de transição, porque a nossa história política é nesse período, né? A gente pode lembrar aí da UDN, a gente pode lembrar aí daquele período pré-64, né, da década de 50. É nesse período que mora o perigo, né? Assim, por quê? Porque você pode ter uma figura que não venha a ser reeleita, porque nesse momento o presidente Bolsonaro ele acredita na possibilidade sim, de reeleição. Ele trabalha com essa possibilidade. Por quê? Porque as pesquisas dão margem a isso, dão margem a ele ter essa perspectiva. A grande questão, a meu ver, caso isso não ocorra, o que vai fazer uma pessoa que tem um número gigantesco, como a Adriana acabou de falar, de militares ocupando na máquina pública, que foram beneficiados ao longo do governo. Basta a gente lembrar da reforma da Previdência. O que essas pessoas vão fazer nesse período que antecede a posse? Para mim, esse é o grande... É aí que mora o perigo, é aí que deve ter uma vigilância. É muito importante... Eu vi já empresários organizando mobilizações, cartas, você tem entidades internacionais... É trágico, eu falei isso aqui no programa semana passada, o Congresso Nacional não se manifestar de uma forma pública e veemente, né? O presidente da República faz uma série de acusações graves ao processo eleitoral. Aí o presidente da Câmara dos Deputados vai na convenção que homologa a candidatura do presidente com a camisa do presidente. Para mim, é como se o presidente da Câmara dos Deputados endossasse aquilo ali, endossasse aquela manifestação do presidente. Isso, para mim, é gravíssimo. O que eu vejo agora no cenário internacional, Luiz, para finalizar, eu não vejo um terreno fértil para esse tipo de jogada. Os Estados Unidos estão sendo muito firmes com relação a isso, coisa que a gente não via, e eles estão sendo firmes porque a gente sabe que existe uma inteligência americana, existem órgãos que atuam na América Latina, eles estão agindo dessa forma porque eles sentem o cheiro disso, né? Assim, eles têm dados para se manifestar. Quando você vê o Senado americano, quando você vê embaixadores americanos, quando você vê a política americana se manifestar contra esse tipo de mobilização, é porque eles têm dados
contundentes para acreditar que há uma movimentação nesse sentido. Então, eu não vejo isso nem por parte dos Estados Unidos, nem da União Europeia, e, claro, não preciso dizer, o Brasil, caso esse tipo de jogada se concretizasse, ou pelo menos se tentasse. Se a gente tiver uma tentativa disso, isso é uma tragédia de grandes proporções do ponto de vista não apenas político, gente, político, econômico, social, né? É um retrocesso aí de uns 30 anos. Obrigado. Vamos passar aqui para o professor Clésio, rapidamente, mais um minuto. O golpe virá em forma de violência, professor Clésio? Primeiro, em toda e qualquer circunstância, o golpe é uma violência, né? Porque é a suplantação da soberania, né? O alijar o povo da participação. É a decisão autoritária de um grupo que toma o poder. Então, nesse sentido, ele é uma violência de qualquer forma. Agora, como a Adriana nos levantou aqui, nós temos hoje grupos armados no país e que se colocam aliados justamente, né, ao governo atual, que faz o seu discurso beligerante, provocador, né? Lamentavelmente, a gente tem tido uma reação fragilíssima da sociedade civil e das instituições jurídicas, quando deveriam agir com muito mais rigor. As notas da sociedade civil têm que ser mais duras, né? As falas têm que ser mais enérgicas, e o judiciário tem que ser muito mais firme e imperioso. Aquele caso do Marcelo, na região sul, que é um absurdo, né? A forma como isso foi tratado. O caso do Freixo do Rio de Janeiro, outro. Quer dizer, novamente, né, a gente está deixando a coisa acontecer, né? Vai mais ou menos funcionando como um teste, como uma pressão, como é que as instituições e a sociedade vai se manifestando, e nós temos sido muito apáticos com relação a isso. Né? A fala do Cleiton aqui, eu estou pegando carona aqui hoje nos colegas aqui, porque as falas foram muito precisas, né? A fala do Cleiton... Estamos passando o tempo hoje. Isso nos deixa estarrecido, né? Porque como é que o capital nacional não percebe isso? Vai ser a falência econômica do país. Completa. É verdade. Eu tenho dito isso também lá atrás da meu pitaco, quando a gente foi deixando passar os fatos, quando lá atrás começou a história do mensalão, a pegar alguns da esquerda e disseram, não chega ao Lula. Então foi chegando ao Lula, está chegando a população, chegou a população já, com fome, milhões de desempregados e outros mais dados socioeconômicos, o senhor Cleiton passou no programa passado. Por isso, quem está nos assistindo, lembre-se, volta na terça-feira passada, programa número 1, desse daqui, Política Sem Censura, uma segunda opinião, toda terça-feira, esse é o segundo programa, na TV do Idoso e no site Segunda Opinião, no YouTube, Facebook também tem TV do Idoso, então siga lá o programa. E vamos finalizando agora, fazendo o nosso ping-pong. Professora Adriana, Cleiton, por gentileza, uma palavra que brilha, errei a ordem hoje. Uma palavra que brilha, professor Cleiton. Aliança política. Professora Adriana, uma verdade inconveniente. Arranjos políticos. Eu sempre digo duas. Arranjos políticos. Tranquilo. Professor Clésio, uma ameaça. Uma ameaça, né? Um golpe em curso. Uma grande ameaça. Então, gente, a todos vocês, professores, doutores que estão nos assistindo, que participaram do programa, o nosso muito obrigado pela presença aqui no programa. Assistam, compartilhem em todos os seus grupos de WhatsApp, no seu recorte e parte dos vídeos, divulgue no seu Instagram e onde mais puderem. Terça-feira, 7h da noite, esse programa está de volta. E amanhã, 8h, tem um programa Política e Cultura com Luiz Regadas, convidado José Ayrton. Uma boa noite, tchau, tchau. Política Sem Censura.